Meu nome é Dr. Bruno Sintra, cirurgião plástico, apaixonado por lipoaspiração e cirurgia de contorno corporal. Faço parte do Body Sculpting, um grupo de cirurgiões plásticos muito dedicados ao estudo do contorno corporal. E vamos falar nesse vídeo de hoje sobre lipoaspiração de definição, quais são as diferenças, semelhanças e o que tem de dúvida sobre cada um desses procedimentos. A lipoaspiração é uma técnica de cirurgia plástica descrita há décadas, né? A grande ideia é a retirada do corpo de gordura corporal localizada. Esse é um fato importante, a gordura é localizada. Se você está procurando a lipoaspiração para emagrecer, esse é o caminho errado. Você não tem que ir ao consultório do cirurgião plástico, tem que ir ao consultório do nutrólogo, do nutricionista, de um educador físico. Lipoaspiração não vai te emagrecer. Se alguém lhe propôs isso, é uma proposta errada que vai colocar sua vida em risco e uma cirurgia que vai ser muito maior do que deveria ser, uma perda de sangue muito maior do que deveria ser. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é lipoaspiração é para tratamento de gordura localizada. Lipoaspiração, você é um paciente com peso adequado ou um sobrepeso que vai retirar gordura localizada de diversas regiões do corpo. É a cirurgia mais realizada em termos estéticos no planeta e o Brasil não foge dessa regra. Lipoaspiração muito procurada para gordurinha localizada nas costas, na cintura, na região acima do bumbum, na parte de dentro das coxas, nos bons e velhos culotes, no braço, na papada. Todas são regiões passíveis de a gente fazer lipoaspiração. Técnicas de lipoaspiração existem muitas. A gente não vai ficar aqui debatendo técnica por técnica, mas o pós-operatório de uma lipoaspiração é fundamental. Eu sempre digo aos meus pacientes, quando tu entra numa cirurgia, estamos dois juntos no barco. E o pós-operatório é fundamental. Então, precisa fazer drenagem linfática no pós-operatório? Sim, precisa. Precisa usar malhas compressivas no pós-operatório? Sim, precisa. Você precisa ter uma equipe extremamente treinada, um anestesista capacitado para fazer esse tipo de cirurgia com mínimo risco? Sim. Não opere em qualquer clínica, não opere em qualquer hospital. Preze pela sua saúde. A lipoaspiração é uma cirurgia que a gente injeta uma quantidade grande de líquido no seu corpo para poder retirar a gordura diluída nesse líquido. Então temos que ter uma estrutura hospitalar que propicie a gente fazer essa cirurgia com tranquilidade, sem te colocar em risco, ou se numa intercorrência, numa eventualidade, seu hospital preparado para te atender. O que vem sendo muito falado na internet é a lipo LED ou a lipo HD. Que na verdade são lipoaspirações de alta definição. Esse foi um conceito propagado há uns 3, 4 anos, onde a ideia é lipoaspirar, deixar uma camada de gordura extremamente fina e fazer marcação de desenhos musculares no corpo. Veja, a gordura não é um mal que o nosso corpo tem, a gordura é fundamental à nossa existência. A gente não pode tirar toda a gordura de um corpo numa cirurgia, porque a gordura ajuda no seu contorno corporal também. Então, quando a gente se propõe a tirar toda a gordura, a gente não vai conseguir uma simetria, não vai conseguir uma uniformização disso. Por isso que a lipo HD está sendo modificada não para uma lipo de alta definição, mas para uma lipo de definição. Porque eu consigo desenhar musculatura em algumas regiões do corpo, respeitando o seu corpo. Eu digo isso, por exemplo, você não é uma pessoa que vai à academia 2 horas por dia e tem um corpo extremamente definido. Você é uma pessoa normal, né? Então, veja, você é uma pessoa normal, dificilmente você vai conseguir ter, de maneira natural, um abdômen totalmente definido, com os bons e velhos gominhos. Então, quando a gente faz isso em você, não é algo difícil de fazer no seu corpo, e quando você se olha no espelho, vai ficar uma coisa extremamente artificial, porque você só vai ter essa definição na sua região abdominal. Então, quando a gente trabalha com uma lipo de definição, a gente tem que avaliar o seu corpo. E a pergunta tem que ser, é para mim essa cirurgia? Será que essa cirurgia vai ser adequada para o meu tipo corporal? Provavelmente não. Porque quem precisa de um gominho definido, quem tem um corpo que aceite um gominho definido, provavelmente ele já é definido. Ele já tem uma rotina alimentar, uma rotina de atividade física. Então, o que a gente tem que trabalhar é uma lipo de definição. A gente consegue te lipoaspirar, e a gente consegue desenhar algumas zonas musculares que essa sim, em uma pessoa normal, uma pessoa
saudável vai ficar adequada, tá? Nunca queira ser algo que você não é. A cirurgia plástica não vai modificar o seu corpo de uma maneira radical. Ele vai fazer ajustes no seu corpo e melhorar muito o seu corpo, mas continua sendo o seu corpo. Não vai ser outra pessoa, vai ser você com uma cirurgia muito bem trabalhada, muito bem executada. Então hoje o que a gente está levando mais em consideração é uma lipoaspiração de definição. A alta definição para casos muito selecionados, casos em que o corpo do paciente aceite esse tipo de cirurgia. Mas qual que fica melhor o resultado? Uma lipoaspiração convencional ou uma lipoaspiração de definição? Olha, a lipoaspiração de definição é um avanço, né? E tudo que a gente pode melhorar, a gente deve melhorar. Então, hoje, com uma lipoaspiração de definição, eu consigo definir o seu corpo muito melhor do que com uma lipoaspiração simples. Porque eu trabalho com uma lipoaspiração convencional, em algumas regiões corporais, a gente pode definir o seu corpo, a sua musculatura, de uma maneira natural, de uma maneira harmônica, de uma maneira que não vai ficar artificial e quando você for à praia, todo mundo vai perceber que você fez uma lipoaspiração. Isso não é o ideal. Então, a lipoaspiração de definição hoje é que usamos e é a mais indicada na maioria dos casos. Do ponto de vista cirúrgico, tem diferença? Para você, em termos de pré-operatório e de pós-operatório, não vai mudar muita coisa. Uma ou outra utilização de canaletas, modifica um pouco a drenagem linfática, o aperto da cinta, mas de maneira geral não tem grandes mudanças. O que muda é o treinamento que a gente tem e a técnica que a gente utiliza, além do material cirúrgico, para trazer isso para você. Isso é o mais importante. E bato sempre na tecla, seja um tipo de lipoaspiração ou outro, sempre pensar na sua segurança. A gente não pode lipoaspirar 10 litros, 9 litros, 8 litros. A gente tem que pensar em você. Lipoaspiração, sai gordura, sai um pouco de sangue, e a gente tem que preservar a sua integridade antes de qualquer coisa. Por isso que é um tipo de cirurgia que tem que ser muito discutido com o seu médico. Qual que é melhor para mim? Qual que vai ficar mais interessante? Qual que não vai me colocar em risco? Sendo que isso é o mais importante aqui nessa nossa discussão. Em suma, lipoaspiração de definição. Lipoaspiração de definição, na maioria dos casos, hoje é a mais indicada. Mas procure um profissional qualificado, um profissional da sua confiança. É um profissional que não vai te colocar em risco. Não é um profissional que vai querer arrancar sua costela para te dar uma cintura. É um profissional que vai fazer tudo da maneira mais correta possível. Lembra que a gente tem uma vida, tem que preservá-la. Não é se colocar em risco por um resultado um pouco melhor. Não. Vida sempre, preservação sempre, segurança sempre. E a lipoaspiração de definição vai te deixar com um corpo muito interessante se você tiver indicação para tal. Deixa suas perguntas, deixa seus comentários, siga as redes sociais que vão estar no link desse vídeo e até a próxima.